Então, continuando no estudo do ajuste de curvas, ainda pelo método mínimos quadrados, a gente vai ver o caso contínuo hoje. O caso contínuo, como eu já havia comentado, ele é menos, não menos aplicável, mas menos necessário a sua aplicação. Porque no caso discreto, ela é bem necessária porque às vezes a gente não conhece a função que descreve os dados, a gente consegue ajustar uma função, né, que passe perto, o mais próximo possível dos dados. Já o mínimos quadrados contínuos, a gente conhece a função que gera os dados. Então é meio estranho, porque a gente já tem a função, a gente quer ajustar. Para que serve? Geralmente para poder a gente simplificar a função, né, passar uma função, ajustar uma função mais simples, talvez para fazer uma outra operação mais complicada, né, calcular uma integral, calcular uma derivada, onde a gente aceita um certo erro cometido, né? Aí, então, a gente pega uma função muito complexa, faz o ajuste de curva dela com métodos mínimos quadrados, contínuo, para pegar uma função mais simples, né? Ou seja, a gente fazer uma redução de ordem. Pega uma função, sei lá, um arco trigonométrico lá, reduz para um polinômio. Então, nesses casos que ela é mais viável a sua aplicação. Porém, não é tão utilizado. O método mínimos quadrados é muito utilizado no caso discreto mesmo, quando a gente tem que ajustar uma função passando perto dos dados coletados. Então, é a mesma ideia dos métodos mínimos quadrados no caso discreto. A gente quer gerar a função g, né? Criar uma função g, onde a gente conhece a G1, G2 até Gn, e a gente está procurando quanto vale cada um dos alfas. Então, alfa 1, alfa 2 até o alfa n. Porém, né, a gente não vai trabalhar com dados tabelados, mas vai trabalhar com a função f. Então, a ideia é o quê? Fazer a função g tão próximo possível, né, da nossa função f. Ou seja, a f vai ser aproximadamente alfa 1, G1, mais alfa 2, G2, mais reticências alfa n, Gn. Aí o nosso objetivo realmente é determinar os alfas. Aqui a aplicação do método mínimos quadrados é a mesma ideia, então a gente vai ter os desvios, vai ser, só que nesse caso contínuo, não é mais o somatório, e sim a integral dentro do intervalo de A até B, certo? Da F menos a G. Só lembrando, desvio, né, a diferença das duas, é a F menos a G. Seria um erro, entre aspas, né? Então a gente faz os desvios ao quadrado, para sempre somar, sempre estar somando, né, a parte positiva, substituindo a própria função g aqui, né, ela por extenso, e a nossa ideia é que esse desvio seja o menor possível para ter uma reta não, desculpa, pode ser uma reta, pode ser também uma reta, mas ter uma função mais próxima, a função g mais próxima da f, o possível, para diminuir todos os erros cometidos. Mesma ideia, derivando, né, para cada um dos alfas, aquela ideia lá do cálculo 1, ou do básico, para achar o ponto de máximo, de mínimo, a gente deriva a função igual a zero, aí a gente acha os pontos críticos, depois a gente calcula a derivada segunda para classificar se é ponto de máximo ou de mínimo. Então, aqui, derivado dessa última integral aqui, vai ficar sendo menos 2, integral de AdB, do F, vezes GJ, né, já que é derivada no alfa J. Então, aqui nossas variáveis são os alfas, não o x em si, igual a zero, resolvendo isso, né, e fazendo as distributivas, vai ter uma GJ vezes EF, depois GJ vezes alfa 1, G1. Como tem um sinal negativo, a gente joga para o outro lado, certo? Lembrando, né, integral da soma ou da diferença igual a soma ou diferença das integrais. Então, a gente pode jogar para o outro lado. Esse menos 2 passa dividindo. Aí depois mais GJ vezes alfa 2, G2, e assim sucessivamente. Gerando essa equação aqui, que é uma equação com base em GJ. Só que como a gente vai ter J variando de... Poderia ser zero, mas a gente começa em 1 até N, né? Pode ser zero também. Pode começar no zero, variando de 0 até N. Então, a gente vai ter essa forma aqui. Né? Então, vai ter essa equação repetida para cada J, e vai ter um sistema de equações. E é isso que a gente está procurando mesmo, já que a gente tem
várias incógnitas, os alfas, né, vários alfas para serem determinados. E aqui, não, nesse caso aqui realmente o J tem que começar em 1, tá, pessoal? Eu só vou depois arrumar isso aqui. E aqui o nosso sistema já desenvolvido, ou seja, atribuindo J igual a 1, depois J igual a 2, J igual a N, né? Reticência, tem a reticência aqui no meio, até J igual a N. Então, como que fica o nosso sistema de equações? Fica a integral de A até B de G1 quadrado, lembrando que a gente conhece a função G1, todas as funções G com índice a gente conhece, né? Porque as que a gente, vamos dizer assim, atribui, a gente fala, vamos ajustar uma reta, vamos ajustar uma parábola. Então, a gente joga direto a função G. Então, G1, a integral de A até B da G1 ao quadrado, vezes o alfa 1, mais a integral de A até B da G1 vezes a G2, alfa 2, mais reticência, mais a integral de A até B da G1 vezes a Gn, vezes alfa n, e igual, né, como é a primeira linha, vai ser a integral de A até B da f de x vezes a G1 de x. Aí na segunda linha, segunda equação, a gente tem a mesma coisa, que daí começa a integral de A até B de G2 vezes G1, de x alfa 1. Aí, quem que é o quadrado? É a integral de A até B de G2 ao quadrado, certo? Porque é a segunda equação, certo? Então, toda aqui na diagonal principal sempre vai ser integral de A até B da G da equação, né? G da linha, ao quadrado, sempre na diagonal principal aqui. E aqui dá para olhar também, lembrar uma coisa, essa é uma matriz simétrica. Por que é uma matriz simétrica? Porque na integral, né, na verdade, nos números reais, a comutatividade dos números reais, produto, comutatividade da operação de multiplicação, na verdade. G1 vezes G2 é igual a G2 vezes G1. 1 vezes 2 igual a 2 vezes 1, e na integral é mantido, né? Só lembrando, o integral do produto não é o produto das integrais, tem que tomar cuidado com isso, tem que fazer a integral por partes. Então, a gente vai ter aqui, ela na diagonal principal, né, os GIs ou GJs, melhor dizendo, ao quadrado, e ela é simétrica, ou seja, o triângulo aqui de cima, certo, é igual ao triângulo aqui de baixo. Integral de A até B de f de x, G2 de x, assim, reticência até integral de A até B de f de x, Gn de x na última equação. E aqui a gente tem a forma do sistema, né, na forma matricial já pronto. Aí a gente tem as posições, como eu falei, né, na diagonal principal, G aqui só ficou, né. Então aqui a gente tem o sistema na forma matricial, diagonal principal, como eu falei, na diagonal principal sempre são os produtos, os quadrados das funções, integral dos quadrados. Nas demais, as multiplicações. Aqui faltou um N, mas tudo bem. Então, primeira linha tem reticências, na segunda linha, reticências, até a enésima linha. Lembrando que é uma matriz simétrica, né? O triângulo aqui de cima é igual ao triângulo aqui de baixo, com a diagonal, de novo, diagonal, aparecem as integrais dos quadrados das Gs, e do lado direito, né, a integral da F vezes a G da linha. Então, é aqui o vetor das incógnitas alfa 1 até alfa n. Então, aproximar uma função, ou melhor, aproximar a função f de x igual a 4x cubo, dentro do intervalo de 0 a 1, por uma reta. Então, aqui, a gente sabe desenhar, como eu já havia comentado, sabe desenhar esse gráfico dessa função, um polinômio de terceiro grau muito simples. Porém, né, a gente vai, vamos dizer assim, diminuir a complexidade dele para uma reta. A reta é muito mais simples de se trabalhar, é muito mais fácil de ver se ela é crescente ou decrescente, mais fácil de calcular sua derivada, integral e por aí vai. Só que, diferentemente do metros mínimos quadrados discreto, onde a gente tem lá, a gente não tem essa limitação no intervalo. Aqui no contínuo a gente tem que limitar o intervalo. Lá o que a gente tem a limitação, na verdade, são do intervalo dos dados conhecidos, né? Mas não é algo assim, você só pode fazer ali dentro daquele intervalo. Não é que a gente não possa fazer dentro desse intervalo, mas a gente está ajustando, fora do intervalo, mas a gente está ajustando para esse intervalo. Então, já que é para uma reta, então a gente tem que lembrar, né? Vai ser uma reta, nossa F vai ser aproximada pela G, vai ter só dois termos. A gente já viu isso no metros mínimos quadrados. É discreto. Por que dois termos? Porque a gente vai ter um alfa 1 mais um alfa 2x. É uma reta. Lembrando a equaçãozinha da reta A mais BX, ou né, AX mais B dá na mesma.
Então, a gente tem dois termos apenas. E a gente tem que fazer essa equivalência. Então, já que a gente só tem dois termos aqui, a gente vai fazer equivalência com alfa 1, G1 mais alfa 2, G2. E tirar as igualdades aqui. Então, alfa 1 está multiplicando a função G1. Quem que o alfa 1 está multiplicando aqui? O número 1. Então, vai ser, né, G1 igual a 1 e o alfa 2 multiplicando a G2. Quem está multiplicando a G2 aqui é o X. Então, o G2 tem que ser o X. Isso a gente já havia feito, né, nos exemplos passados. Então, a gente já tem a G1 igual a 1 e a G2 igual a X. Então, essa aqui, a nossa f de x vai ser aproximadamente, nossa f de x é esse 4x cubo, né? Aproximadamente alfa 1 mais alfa 2x. Então, a gente precisa o quê? Determinar o valor de alfa 1 e de alfa 2. Como? Com base no, já que a gente só tem duas equações, esse é o nosso sistema gerado. No sistema 2 por 2, certo? Integral de 0 a 1, porque é o limite, o intervalo aqui do dado. Então, integral de 0 a 1 de G1 ao quadrado dx, integral de 0 a 1 de G1 vezes G2 dx, integral de 0 a 1 de G2 G1, só que lembrando, né, são iguais, é simétrica, só troca a ordem da multiplicação, mas como eu já havia falado, 1 vezes 2 igual a 2 vezes 1, não vai mudar nada. Dx e integral de 0 a 1 de G2 quadrado dx, vezes alfa 1, alfa 2, e igual a integral de 0 a 1 de f de x de G1 de x dx, integral de 0 a 1 de f de x, G2 de x. Ok? Então, aqui nosso sistema simples, bem simples, né? As integrais aqui vão ser integrais de polinômios, então também é muito tranquilo de se calcular. Vamos começar a calcular as integrais, então. G1, G2, primeira coisa, integral de G1 ao quadrado. Só que G1 é 1. Integral do 1 ao quadrado, né? Integral do 1, integral de 1, x. X variando de 0 a 1 dá 1. Agora vai G1, G2. G1, G2, que é igual a G2, G1, só lembrando disso, né? Que fica sendo o quê? O produto G1, 1, vezes x, que é G2. Integral de x, x quadrado sobre 2, de 0 a 1, dá meio também. Também não, dá meio. Ok? Aí a gente vai, G1F, próximo aqui, G1F, é a integral de 4x cubo vezes 1, de x, que dá, só lembrando, a integral de 4x cubo é 4x a quarta sobre 4, corta o 4 com 4, fica x a quarta, variando de 0 a 1, então deu 1. Aí vem a integral de G2, G2, ou seja, G2 ao quadrado, o G2 é x, x ao quadrado, fica x cubo sobre 3, 0 a 1, 1 terço, e por fim, integral de G2F, que fica 4x cubo vezes x, que fica 4x a quarta, né, calculando essa integral 4x na quinta sobre 5, de 0 a 1, 4 quintos. Beleza? Agora a gente já tem todos os coeficientes aí da nossa matriz, né? 1, daí meio, meio, 1, né, de novo, 1 terço e 4 quintos. Meio, meio por quê? Porque a gente tem duas vezes, né? Esses dois aqui. Aqui só substituindo nas suas posições, cada um desses aqui, vai ficar com o seguinte sistema. 1, meio, meio, 1 terço, vezes alfa 1, alfa 2, igual a 1, 4 quintos, né? Resolvendo esse sistema aqui, da forma que for mais fácil para vocês, a gente chega aqui, alfa 1 é igual a menos 4 quintos, né? E alfa 2 igual a 18 quintos. O alfa 2 é o que multiplica o x, só lembrando, né? O alfa 1 é o termo independente. Então, só repetindo aqui, né? O sistema com a solução, a gente pode substituir agora na f de x vai ser aproximadamente alfa 1 mais alfa 2x, ou seja, aproximadamente menos 1 quarto, menos 4 quintos mais 18 quintos de x. E aqui está o gráfico, né? Em verde é a nossa f e em vermelho é a nossa g. Então, tem um erro, né? Se a gente for analisar, conforme a gente vai andando para a direita, cresce bastante o erro, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, ó, nessa linha aqui, se você descer, olha o erro aqui, lá embaixo, um erro bem grande. Quer dizer, é porque aqui está numa escala macro, né? A gente está feito um zoom no intervalo de 0 a 1, 0 a 1, no quadrado, né? De 0 a 1, 0 a 1. Então, talvez não seja tão grande assim, que, por exemplo, 1 é um erro grande, sim. Que se a gente descer aqui bem no meio, dá lá no 0,5 aproximadamente, né? Então, meio, 0,5 de erro.
Então, exercício 1, aproximar a função x², uma parábola simples, né, por uma reta. Novamente, né, para diminuir a questão da complexidade. Então, a gente tem lá, já que é para aproximar por uma reta, a gente vai ter, né, já sabemos que a função g1 tem que ser o número 1, e a g2 o x, certo? Lembrando que g1 e g2 a gente que escolhe, a gente tem que calcular, né, o valor de α1 e α2. Então, fazendo as integrais, a gente precisa fazer as 5 integrais, né? Por que 5? Porque são 3 aqui na matriz dos coeficientes e 2 no vetor de resposta, no vetor P, certo? Por que 3, professor, não 4? Porque, lembrando, ela é uma matriz simétrica, então o 2, 1 é igual a 1, 2. Então, a integral, né, o G1 igual a 1 e G2 igual a x, a integral de G1 ao quadrado fica 1 ao quadrado, 1, né, x, variando de 0 a 1, 1. Aí G1 e G2, né, mesma do passado, fica 1 vezes x, fica x² sobre 2, variando de 0 a 1, meio. Aí vem agora G1 com f. Então fica x² vezes 1, integral de x², x³ sobre 3, 1/3. Agora G2, G2, então x², a g, né, x, então fica x², integral de x² de novo, né, mesmo que daqui de cima, x³ sobre 3, dá 1/3. E por fim, fg2, então fica x² vezes x, né, x² é f, e x a g2. Então x ao cubo, integral de x ao cubo, x² sobre 4, dá 1/4. Pegando todos esses 6 coeficientes, né, vamos lá, tem 2 vezes, né, mas são 6 coeficientes, a gente monta o sistema, matriz do sistema, vejam que é o mesmo do anterior, e sempre que for uma reta, a matriz dos coeficientes será sempre essa mesma, 1, meio, meio, 1/3. Sempre que for ajustar uma reta. Se for ajustar uma parábola, já muda, né? Até porque a parábola é ax, vai ficar em α1 mais α2x mais α3x², vai ser uma matriz 3×3, se for uma parábola completa, né? Então, 1 meio, meio, 1/3, vezes α1, α2, igual a 1/3, 1/4. Resolvendo esse sistema, deu menos 0,1667 para α1 e 1, redondo, né, certinho, para α2. Então, a gente tem a seguinte função, a gente vai aproximar x² por menos 0,1667 mais x. Se a gente olhar os gráficos, né, até que não está muito entre 0 e 1, aqui, né, 0 e 1, em vermelho a G e em verde a F. O erro não é tão grande, absurdo, como era na anterior. A anterior, que era 4x³, o erro era bem maior. Tudo bem? Todo mundo conseguiu chegar nisso? Alguém sentiu dificuldade, alguma coisa? Não? Tranquilo? Beleza. O 2. O 2 é para aproximar a função e na x, mesmo intervalo de 0 a 1. Também por uma reta. Então, a gente já sabe que vai ser um α1 mais um α2x. Então, vamos lá, o nosso sistema está aqui, o mesmo sistema. Lembrando que a matriz dos coeficientes será o mesmo. O que vai mudar é só o vetor resposta aqui, certo? Então, as integrais G1, G1 ao quadrado, dizendo da 1 ao quadrado 1, né? Integral de 1x igual a 1. G1, G2 vai ficar, né, 1 vezes x, x² sobre 2, meio. Aí sim, f com G1, fica e na x vezes 1, e na x. E a integral de e na x é o próprio e na x, que dá, aplicando em 1, vai dar e na 1 menos e na 0, e menos 1, que dá 1,7183. Eu acabei usando, achei melhor dessa forma, usar aí com 4, lembrando sempre, né, cálculo numérico, 4 casas decimais. Pode usar mais? Pode, mas 4 casas decimais já é o suficiente. E arredondamento. Aí vem G2, G2 é a mesma coisa, 1/3, e G2F. Vai ficar x e na x. Calcula essa integral, né, daqui, aqui está a primitiva dela, e dá 1, certo? Por quê? Vai colocar no 1, vai ficar e na x, ou melhor, e na 1, mas aí vai ficar 1 menos 1, 0. Então já morre o primeiro termo. E colocar menos no 0, vai ficar 0 aqui, né? E na 0. E na 0, 1, vezes 0 menos 1, menos 1. Só que tem um menos do teorema fundamental do cálculo, mais 1. Perfeito. Agora, ele pode substituir no outro sistema. Nosso sistema vai ficar 1 meio, meio, 1/3, α1, α2, 1,7183, 1.
resolvendo aqui esse sistema, da forma que vocês acharem mais fácil, alfa 1 é igual a 0,8732 e alfa 2, 1,6902. Beleza? Só substituindo na função, então é aproximadamente essa retinha. E neste daqui, até que fica bem próximo, o erro é bem baixo. Se a gente calcular aqui, ó, de 0 a 1. Então ela é bem próxima. Porque aqui nessa parte aqui, nesse intervalinho, a exponencial, ela é até que ela não é linear, óbvio que ela nunca é linear, mas ela é bem próxima, né, de uma reta.